Olá, eu sou Letícia Dias Moreira e estou fazendo a leitura do livro Como Flechas, Preparando e Projetando os Filhos para o Propósito Divino, de Luciano e Kelly Subirá. Capítulo 3. Danos da omissão. A palavra de Deus nos mostra a consequência da negligência no ensino da história de Israel. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração, que não conhecia o Senhor nem as obras que ele havia feito por Israel. A frase "uma nova geração que não conhecia o Senhor" significa que, em vez de avançar a partir do fundamento e da plataforma do que foi construído nas gerações anteriores, era necessário começar tudo de novo. Ou seja, o prejuízo não era apenas para aquela geração privada do conhecimento divino, como também para o reino de Deus. Não estou dizendo que o prejuízo espiritual sofrido pela nova geração fosse coisa de pouca importância. Ainda hoje, isso é determinante para a eternidade de cada alma pertencente a uma geração negligenciada. O ponto a ser entendido é que, além dessa imensurável perda para eles, o dano ainda se estende às próximas gerações depois dela e afeta a expansão do projeto celestial para toda a humanidade. Cada pai e mãe devem assumir sua responsabilidade de conduzir os filhos a Cristo e criá-los no caminho do Senhor. Nossos filhos cresceram participando de todas as atividades possíveis na igreja e, na maior parte dos seus anos de estudo, frequentaram escolas cristãs. Um sacrifício financeiro que fizemos e do qual nunca nos arrependemos. Somos gratos a Deus pelo acréscimo que nossos filhos tiveram, seja por meio da igreja ou das escolas cristãs que estudaram. Porém, nunca terceirizamos nossa responsabilidade paterna em instruí-los em relação à fé. Muitos pais, infelizmente, fizeram dessas ferramentas de acréscimo ao seu papel uma substituição de seu dever. Precisamos de uma mentalidade de continuidade geracional da fé que nos mantenha sempre conscientes da nossa responsabilidade para com as gerações vindouras. As advertências bíblicas acerca disso são abundantes, mas uma especificamente nos chama muito a atenção e nos ensina lições preciosas sobre enxergar claramente a missão que nos foi dada em relação à nossa posteridade. A história de Ezequias. 12º rei de Judá, filho de Acaz e Abi, que está em 2 Reis, capítulos 18, verso 1 e 2. Ezequias foi um homem de Deus que marcou sua geração. Começou a reinar aos 25 anos de idade e foi indiscutivelmente um homem de fé, que experimentou milagres e intervenções divinas. Porque era um homem, alguém comprometido com a palavra de Deus. Promoveu um avivamento em seus dias, chamando o povo ao arrependimento e ao abandono da idolatria e convocando-os a que se voltassem para o Senhor e para o padrão divino que as gerações anteriores haviam desprezado. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi, seu pai, havia feito. Removeu os lugares altos, quebrou as colunas e derrubou o poste da deusa Será. Também fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito. Os filhos de Israel chamavam essa serpente de Neustã, e até aquele dia lhe queimavam incenso. Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel,
de maneira que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Assim, o Senhor estava com ele, e ele teve êxito em todos os seus empreendimentos. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Segundo Reis, capítulo 18, versos de 3 a 7. A importância do papel desempenhado por Ezequias é inquestionável, o que não significa que o rei de Judá tenha sido perfeito. Ele agiu corretamente para com sua geração, mas infelizmente falhou terrivelmente com a geração seguinte, e não foi por falta de advertência. No 14º ano do seu reinado, após um livramento divino da terrível ameaça de Senaqueribe, rei da Síria, Ezequias adoeceu. Foi quando a palavra profética veio até ele. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, porque você morrerá, você não vai escapar. Segundo Reis, capítulo 20, verso 1. Ainda que enfermo e sobre um decreto divino de morte, o homem de Deus clamou ao Senhor por intervenção e foi atendido. Essa não foi a primeira intervenção celestial em sua vida. Ele sabia que poderia ser ouvido pelo Criador. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes de que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: Volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai. Ouvi a sua oração e vi suas lágrimas. Eis que eu vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei das mãos do rei da Síria tanto você quanto essa cidade. Defenderei essa cidade por amor de mim e por amor a Davi, meu servo. Segundo Reis, capítulo 20, verso 2 a 6. Nesse ponto da história, precisamos enxergar detalhadamente o que está acontecendo. Deus ordenou a Ezequias que fizesse algo a respeito de sua casa. Não se tratava de um pedido por um favor caso houvesse boa vontade da outra parte. Era uma determinação divina que deveria ser obedecida. Por outro lado, temos o rei de Judá pedindo a Deus por sua cura e por mais tempo de vida. É óbvio que ele não estava em posição de exigir ou ordenar nada. Ezequias, diferentemente de Deus, suplicava um favor. O que é realmente intrigante nesse relato bíblico é que o Senhor ouviu e atendeu ao que seu servo pediu. Ezequias, o único nessa história que não estava em posição de autoridade, como veremos adiante, não deu ouvidos à voz de Deus. Para entendermos que ele falhou no tocante a isso, é importante compreender primeiro o que exatamente o Altíssimo estava dizendo. A frase "ponha em ordem a sua casa", como é traduzida na maioria das versões bíblicas,
transmite a ideia de uma ação, de uma organização. Contudo, algo a ser levado em conta é que a palavra empregada no original hebraico e traduzida por ponha em ordem é tsava, e de acordo com o Strong, significa mandar, ordenar, dar as ordens, encarregar, incumbir, decretar, designar, nomear, comissionar. Essa palavra foi utilizada 497 vezes no Antigo Testamento e, salvo 2 versículos, sempre foi traduzida com o sentido de dar ordens, mandar ou decretar. Quando as Escrituras falam de ordem no sentido de organização, costumam empregar outra palavra, arak, que aparece 76 vezes nos manuscritos antigos. O seu significado no hebraico é organizar, pôr ou colocar em ordem, ordenar, preparar, dispor, manejar, guarnecer, avaliar, igualar, dirigir, comparar, apresentar, tributar. Um exemplo da sua utilização é quando, falando da lâmpada que deveria permanecer acesa no tabernáculo, o Senhor instruiu Moisés: Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, diante do Senhor. Êxodo, capítulo 27, versos 21. Fazer essa distinção é de suma importância, uma vez que isso determina o entendimento do que Deus estava exigindo de Ezequias. A única outra tradução, além de 2 Reis, capítulo 20, verso 1, que sugere a ideia de pôr em ordem em vez de dar ordens, é esta: quando Aitofel viu que o seu conselho não tinha sido seguido, preparou o jumento e foi para casa, na cidade em que morava. Pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. 2 Samuel, capítulos 17, verso 23. A palavra hebraica que foi traduzida por pôs em ordem é tsava, e o que foi traduzido por seus negócios é bait, cujo significado básico é casa. Pode tanto referir-se à moradia, habitação, como também ao lar, a uma casa no sentido de lugar que abriga uma família. Às vezes, ainda se referia aos membros de uma casa, família, podendo, dentro do contexto correto, indicar negócios domésticos. No mesmo versículo acima, quando lemos que Aitofel foi para casa, a palavra empregada no original também é bait, e pode tanto sugerir o lugar em que ele morava, como também a sua família, como quem teria ido se encontrar. Portanto, o que o relato bíblico destaca ter acontecido é que esse homem foi para sua família e deu direcionamento sobre como deveriam ser as coisas em casa e os negócios dali por diante. A ideia de dar ordens, além de sustentar o significado da palavra, cabe na mensagem do versículo. E o mesmo pode ser dito da mensagem que o profeta Isaías entregou a Ezequias. Deus o estava advertindo sobre uma atitude de omissão que já caracterizava sua vida. E qual foi o resultado da negligência? A geração seguinte teve um líder, o pior de todos os reis de Judá. Um homem que liderou um avivamento para o mal
e desfez todo o avanço espiritual que seu pai havia produzido. Observe o relato bíblico. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Efziba. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos filhos de Israel. Pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia destruído. Levantou altares a Baal, fez um poste da deusa Será, como o que Acabe, rei de Israel, havia feito. Prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor, e queimou o seu filho em sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoeiro e tratava com médiuns e feiticeiros. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pegou a imagem de escultura da deusa Aserá, que ele tinha feito, e a colocou no templo a respeito do qual o Senhor tinha dito a Davi e seu filho Salomão: neste templo em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não farei com que os pés de Israel andem errantes, longe da terra que dei a seus pais, desde que eles tenham cuidado de fazer segundo tudo o que lhes tenho mandado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Eles, porém, não ouviram. Manassés, de tal modo, os levou a andar errantes, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Segundo Reis, capítulo 21, versos de 1 a 9. O avivamento dos dias de Ezequias morreu juntamente com ele. Não passou para a geração seguinte. Aliás, raramente encontramos na história um avivamento que dure mais do que uma geração. Em nossa opinião, a razão principal disso é a falta de visão de continuidade geracional. Obviamente, o resultado de tal omissão foi trágico. Observe as declarações sobre o papel de Manassés em desviar uma geração e atrair ela de juízo divino. Farei deles um objeto de espanto para todos os reinos da terra, por causa de tudo que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Jeremias, capítulo 15, verso 4. Então o Senhor falou por meio de seus servos, os profetas, dizendo: visto que Manassés, rei de Judá, cometeu essas abominações, fazendo pior do que tudo que os amorreus fizeram antes dele, e também levou Judá a pecar com os ídolos dele, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que trarei uma desgraça tão grande sobre Jerusalém e Judá, que todo aquele que ouvir a respeito dela ficará com os 2 ouvidos tinindo. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato, limpando e virando-o de boca para baixo. Abandonarei o remanescente da minha herança e o entregarei nas mãos de seus inimigos. Servirá de presa e despojo para todos os seus inimigos, porque fizeram o que era mal aos meus olhos e me provocaram a ira.
desde o dia em que seus pais deles saíram do Egito até o dia de hoje. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um extremo ao outro, sem falar do seu pecado, com que levou Judá a pecar, praticando o que era mal aos olhos do Senhor. Segundo Reis, capítulo 21, versos de 10 a 16. Muito triste. Como um homem de Deus, cheio de fé, alguém que viu vários milagres operados por Deus, um homem de avivamento que liderou uma geração a voltar aos caminhos do Senhor, pode negligenciar sua responsabilidade e clara advertência divina? A pergunta é pertinente, uma vez que a tragédia continua se repetindo ao longo dos séculos. Mesmo em tempos recentes, é possível destacar homens e mulheres de fé e avivamento que negligenciaram a geração seguinte. O registro bíblico sobre a falha de Ezequias é mais do que mera referência histórica. Vai além de nos informar sobre um momento específico da cronologia de um povo. Como Paulo esclareceu, falando sobre os episódios dos israelitas narrados no Antigo Testamento, estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para que o fim dos tempos tenha chegado. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11. A falta de visão de continuidade geracional do rei de Judá é um exemplo a não ser seguido. É uma advertência divina que não trilharmos o mesmo caminho errado. O erro de Ezequias. Sabemos que Ezequias foi omisso, mas é importante entender alguns detalhes dessa omissão destacada nas Sagradas Escrituras. Isso pode nos ajudar a entender melhor o erro do rei de Judá e, assim, evitá-lo. Observemos, portanto, o registro bíblico. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas de um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata e o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo o que havia nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias e disse: Que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram? Ezequias respondeu: Vieram de uma terra distante, da Babilônia. Isaías perguntou: O que eles viram no seu palácio? Ezequias respondeu: Viram tudo o que há em meu palácio. Não houve nada nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias: Ouça a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isto é, tudo o que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que você falou. Pois ele pensava assim: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Segundo Reis, capítulo 20, versos 12 a 19. O rei da Babilônia enviou uma comitiva com presentes para celebrar a restauração da saúde de Ezequias. O rei de Judá, por sua vez, mostrou aos mensageiros babilônicos todos os seus tesouros. Logo depois,
o profeta Isaías chegou com uma mensagem que jamais, em hipótese alguma, poderia ser classificada como boa. Ele anunciou a Ezequias que esse teria 2 tipos distintos de perdas. A primeira, todos os seus bens que ele ajuntara, bem como o que havia herdado de seus ancestrais, seriam todos levados embora. Todos os tesouros colecionados, e dos quais se orgulhava, se perderiam. Segunda, seus filhos, assim como seus tesouros, também seriam levados para a Babilônia. Contudo, há um detalhe sobre o que lhes ocorreria que não pode ser ignorado. Eles seriam feitos eunucos. Os eunucos eram castrados para sempre, para que, enquanto servissem no palácio, não se tornassem uma ameaça ao harém do rei. Isso significava não apenas que os filhos de Ezequias seriam feitos escravos, levados a uma terra distante, como também que a continuidade geracional seria comprometida. Contudo, mesmo diante de trágicas notícias como aquelas, a reação do rei de Judá foi, no mínimo, chocante. Como ele reagiu ao que ouviu? A Bíblia diz: então Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que você falou. 2 Reis, capítulo 20, verso 19, parte A. Ele classificou as notícias como boas? Sério? Quem, em sã consciência, ouve que perderá não apenas seus tesouros, como também os seus filhos, e ainda assim classifica a notícia como boa? O fato é que a palavra de Deus nos mostra porque ele via a notícia como algo bom, pois ele pensava assim: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. 2 Reis, capítulo 20, verso 19, parte B. Em outras palavras, a conclusão era mais ou menos essa: o importante é que não serei eu que se dará mal, porque ele havia recebido de Deus uma prorrogação de vida de 15 anos. Como ele ainda nem havia gerado sucessor ao trono, e a profecia indicava que os filhos é quem sofreriam aquilo, o rei concluiu que o problema não seria com ele. O ato falho de Ezequias foi a mentalidade a respeito da nova geração. O importante para ele era seu próprio sucesso. E não importava o preço a ser pago pela geração seguinte, desde que, no fim das contas, tudo corresse bem para ele. Não estamos falando de uma pessoa qualquer. Ezequias era um homem de fé e de avivamento. Seu impacto no avanço do reino de Deus em sua geração é indiscutível, mas sua falta de entendimento de continuidade geracional também. Já vimos que as consequências dessa mentalidade egoísta foram drásticas. A geração seguinte, liderada por Manassés, se corrompeu terrivelmente. Reconhecemos que esse erro não é exclusivamente de Ezequias. Podemos afirmar, depois de mais de 2 décadas pastoreando, que já vimos essa história se repetir muitas vezes. Já soubemos de tantos cristãos que, em nome de um sucesso profissional e até ministerial, não apenas negligenciaram os filhos, como também atropelaram o próprio matrimônio. Trágico. A negligência no cuidado familiar tem causado muitos danos às famílias. E ninguém pode dar desculpas que não haja advertências bíblicas sobre isso. A palavra de Deus registra que Josué, após a conquista de Jericó, amaldiçoou quem viesse a reconstruí-la.
Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lançará os seus alicerces, e à custa do filho mais novo lhe colocará os portões. Josué capítulo 6, verso 26. Séculos mais tarde, um certo Hiel, um betelita, aventurou-se a tal empreitada. O resultado? Quando ele lançou os alicerces da cidade, morreu Abirão, seu filho primogênito. E quando colocou os portões, morreu Segube, seu filho mais novo. Segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Josué, filho de Num. 1 Reis, capítulo 16, verso 34. A moral da história é que qualquer tentativa de edificar o que quer que seja, até mesmo o ministério, à custa dos próprios filhos, é retrato de uma maldição, não de bênção. Temos testemunhado, infelizmente, inúmeros pais que, à semelhança de Ezequias, buscaram seu sucesso e realização profissional à custa do matrimônio ou da saúde espiritual e emocional dos filhos. Outros priorizaram o ministério à custa de seus próprios filhos. Trágico. O erro de Samuel. À semelhança de Ezequias, o profeta Samuel também foi, como um líder e homem de Deus, alguém memorável. Era um homem de fé e avivamento, e abençoou muito a sua geração. Encerrou a vida e o ministério com um incontestável testemunho de integridade. Foi um homem de caráter exemplar. A palavra de Deus registrou: Então Samuel disse a todo o Israel: Eis que atendi ao que vocês me pediram e constituí um rei sobre vocês. E agora eis que vocês têm o rei que irá diante de vocês. Eu já sou velho e tenho os cabelos brancos, e os meus filhos estão com vocês. Eu tenho andado à frente de vocês desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui. Testemunhem contra mim diante do Senhor e diante do seu ungido. De quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem enganei? A quem oprimi? E das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os seus olhos? Falem, e eu o restituirei. Então responderam: Você não nos defraudou, nem nos oprimiu, nem tomou coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse: O Senhor é testemunha contra vocês, e também o seu ungido é hoje testemunha de que vocês não encontraram nada nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. 1 Samuel 12, 1-5. Fui ensinado a respeito da importância de não apenas começar, como também terminar bem a carreira. A atitude de Samuel de desafiar publicamente quem pudesse ter qualquer queixa contra ele me inspirou muito. Não estamos falando de um político prestando contas ao final de um mandato de apenas 4 anos. Ele fala de uma vida inteira. O que ele se entende na frase desde a minha mocidade até o dia de hoje. Por muito tempo, baseado no registro do caráter do profeta, desejei e até orei terminar minha vida como ele. Até que comecei a dar mais atenção ao que a Bíblia ensina sobre a continuidade geracional da fé em Deus. Foi então que reparei no erro que Samuel cometeu. Apesar de ter vivido de forma correta e abençoadora, esse homem de Deus não conseguiu transmitir sua aliança e seus valores ao coração dos seus próprios filhos. Observe o que as Escrituras falam acerca disso. Quando Samuel ficou velho,
constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel, e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba. Porém, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam suborno e perverteram o direito. 1 Samuel, capítulo 8, versos de 1 a 3. Triste, muito triste. Os filhos desse grande homem de Deus não andaram pelos caminhos de seu pai. E a Bíblia revela que esse foi o motivo de os israelitas pedirem um rei, um novo tipo de governante. Até então, os juízes eram instrumentos de Deus para conduzir o povo. Samuel, em seu ministério profético, conduziu a nação debaixo da liderança divina, num regime teocrático. Em sua velhice, o povo clamou por uma monarquia. Por quê? Justamente pelo fato dos filhos de Samuel terem se corrompido. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: Veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso, queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe, como acontece em todas as nações. Mas Samuel não gostou dessa palavra. Quando disseram: Dê-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor disse a Samuel: Atenda à voz do povo em tudo o que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. 1 Samuel, capítulo 8, verso 4 ao 7. Há detalhes nesses versículos que merecem nossa atenção. Isso nos ajudará a enxergar corretamente o contexto do que aconteceu nessa ocasião. Todos os anciãos de Israel se reuniram com Samuel. Isso não fala de festividade ou confraternização. Os anciãos eram os que falavam pelo povo. Esses homens vieram de todas as tribos de Israel para essa reunião. Isso foi, como acontece em muitas igrejas nos nossos dias, uma espécie de assembleia geral extraordinária. Havia uma séria situação a ser resolvida, e esse nível de ajuntamento mostra a seriedade do assunto. Primeiro, a idade avançada do profeta foi destacada. Esses anciões começaram a reunião com o lembrete da velhice de Samuel. Por quê? Estavam lembrando o homem de Deus que ele não duraria muito tempo e que em pouco tempo morreria. Logo, a preocupação deles não era o que eles tinham debaixo da liderança desse memorável juiz, e sim o que lhe sucederia quando ele falecesse. 2. O problema da continuidade. Esses anciãos não queriam a liderança dos filhos de Samuel porque, diferente do seu pai, eles haviam se corrompido. O profeta não gostou disso, pois, segundo o que o Senhor lhe disse, ele sentiu-se rejeitado. Mas a verdade é que ninguém rejeitou Samuel. O próprio Deus garantiu isso a ele. O que esses anciãos rejeitaram foi a continuidade geracional da liderança do homem de Deus. Samuel constituiu seus filhos como juízes e, portanto, com sua morte, eles é que governariam a nação. Acreditamos que o teor da conversa daqueles anciãos era mais ou menos assim: Samuel, somos gratos por sua vida e ministério. Você foi justo, juiz, e cada palavra profética que você deu, em nome do Senhor, se cumpriu. Você trouxe o mover de Deus à nossa geração e foi um homem de conduta exemplar. Se você vivesse mais 100 anos,
nós continuaríamos com você. Contudo, isso não é possível. Você está morrendo. Se seus filhos fossem uma extensão de quem você é, nós os aceitaríamos de bom grado. Mas eles não se parecem nada com o que você é. E essa é a razão de que não podemos aceitar esses juízes corruptos. Portanto, antes de você morrer e deixar esse problema para nós, queremos que você arrume isso. Queremos um rei. Enxergar o dilema dos anciãos é essencial. Não podemos olhar para esse cenário de forma emocional. Será que você agiria diferente se estivesse no lugar de um daqueles anciãos? O que mais nos chama a atenção nessa história é que Deus disse depois: "E o Senhor disse a Samuel: atenda à voz do povo em tudo que eles pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles." 1 Samuel, capítulo 8, verso 7. Obviamente, havia fragilidade no relacionamento dos israelitas com Deus. E isso fica evidente quando seguimos a leitura dos versículos seguintes. O próprio Deus acusou o povo de tê-lo rejeitado. Contudo, há uma verdade que não pode ser ignorada. Samuel, com seu erro na criação dos filhos, contribuiu, e muito, para que a geração seguinte rejeitasse o Senhor. Isso provavelmente não teria acontecido se ele tivesse criado e treinado filhos que se movessem no mesmo nível de relacionamento com Deus, em integridade que ele mesmo vivia. Isso nos leva à mesma conclusão quando observamos o fim da vida do rei Ezequias. Não adianta ser um homem ou mulher de fé, de avivamento para a sua geração, e depois falhar na continuidade geracional. A missão dada aos pais, a da criação dos filhos, é da mais alta importância. Que possamos, no temor do Senhor, entender e praticar a ordem que Deus deu a todos os progenitores. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios, capítulo 6, verso 4. Perguntas para reflexão. Primeira, a expressão usada por Deus na fala dirigida a Ezequias de pôr em ordem sua casa aponta para a importância do governo espiritual do lar. Como você avalia o exercício dessa sua responsabilidade paterna? Segunda, Ezequias demonstrou que, mesmo sendo pessoalmente dedicado ao Senhor, é possível negligenciar a vida espiritual da própria descendência. O que você julga que poderia fazer isso? Como uma ação prática para evitar esse erro na sua família? Terceira, desde a época de Eli, Samuel sabia que o cuidado espiritual dos filhos não pode ser negligenciado, e ainda assim repetiu a falha do sacerdote. Isso revela que é preciso mais do que informação para que a negligência não ocorra. O que você acredita que poderia auxiliá-lo a não ser omisso em criar os filhos ao alvo principal?